Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguimos aqui com as nossas aulas de História Contemporânea, chegando no nosso terceiro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. No primeiro vídeo a gente viu ali o contexto que estava acontecendo na Europa, né, os acontecimentos que levariam à Segunda Guerra Mundial. No segundo vídeo a gente iniciou a Segunda Guerra Mundial e vimos a Alemanha dominar quase toda a Europa. E aparentemente ela vai ganhar a guerra. E agora, a partir desse terceiro vídeo, a gente vai ver algumas mudanças. A gente vai ver a participação do Japão, vai ver a entrada dos Estados Unidos, sempre eles aparecem de última hora, e a gente vai ver o que acontece para que a perspectiva da Segunda Guerra Mundial mude. Por que a Alemanha, que estava passeando na guerra, começa a enfrentar dificuldades? Então a gente viu o contexto da guerra na Europa. Agora a gente vai ver o contexto da guerra na Ásia. Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial praticamente todos os conflitos foram dentro da Europa e eventualmente nas colônias. Na Segunda Guerra Mundial a gente vai ter conflitos em outros territórios. A Ásia vai ter uma participação grande, a Oceania vai ter uma participação grande. Na Segunda Guerra Mundial geograficamente também ela é maior do que a Primeira Guerra Mundial, ela acontece em mais lugares. Então, lembrados do Japão, né? O Japão era o terceiro país do eixo, se aliou à Itália e à Alemanha, e o Japão também tinha um projeto expansionista bastante agressivo, e também tinha uma visão tanto quanto racista, eles também se viam como um povo asiático superior aos chineses, aos coreanos e aos outros vizinhos. Dentro dessa política expansionista, o Japão, que já havia dominado ali, como a gente viu no primeiro vídeo, ele já havia dominado a região da Manchúria, invadiu a China tentando dominar a China, já dominava a Coreia. O Japão iniciou uma política expansionista dominando o norte da China e da Indochina, e também todo o sudeste asiático e as ilhas do Pacífico Sul. E nesse contexto aí de dominar vários territórios, o Japão acabou tomando territórios que eram colônias da França, da Inglaterra e da Holanda. Então, o fato de ser aliado da Alemanha fazia com que o Japão pudesse atacar colônias dos inimigos da Alemanha. Então, o Japão foi dominando as ilhas, os territórios que eram colônias de França, de Inglaterra, de Holanda, e foi aumentando ali o seu império, os seus domínios territoriais. Só que a indústria bélica japonesa, apesar de ser bastante moderna, ela sofria com falta de matérias-primas. Esse era o ponto fraco da indústria bélica japonesa. Então eles não conseguiam produzir armas em grande quantidade sem que eles comprassem matéria-prima de outros países, né? Então eles dependiam do comércio internacional para que sua indústria bélica se desenvolvesse. E aí, meio que em retaliação, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, mas os Estados Unidos sabiam que era prejudicial a Alemanha dominar a Europa, sabiam que era prejudicial a França ter sido derrotada, sabiam que era prejudicial para seus interesses a Inglaterra ser destruída. E os Estados Unidos sabiam que o Japão era aliado da Alemanha e da Itália. Então, em 1941, os Estados decretam um bloqueio comercial ao Japão. Eles rompem comercialmente com o Japão, param de fornecer matéria-prima para o Japão e convencem seus aliados na América a também a romperem com o Japão, a não venderem produtos para o Japão. Isso enfraqueceria a indústria bélica, porque o Japão não tinha de onde tirar a matéria-prima, ele dependia de comprar. E aí os Estados Unidos se recusando a vender e convencendo outros países a não venderem para o Japão, isso prejudicaria a indústria japonesa. A resposta japonesa, a retaliação japonesa, foi bombardear a base norte-americana de Pearl Harbor. Pearl Harbor é uma base aérea norte-americana que fica no arquipélago do Havaí. Vamos voltar ali no mapinha. Temos aqui o Japão, as ilhas do Japão, em vermelho os territórios que já eram dominados pelo Japão. Depois, em meio rosinha ali, os territórios que o Japão tomou da França, da Inglaterra e da Holanda. E aqui em cima está a União Soviética. Se vocês repararem, a União Soviética está bem pertinho do Alasca. O Alasca é um território que fica no Canadá, mas pertence aos Estados Unidos. E ao sul do Alasca, lá no meio do Oceano Pacífico, a gente tem o Havaí. O Havaí é um arquipélago que pertence aos Estados Unidos, mas está muito longe dos Estados Unidos, está no meio do oceano. Então
Então, o Havaí está no meio do caminho entre o Japão e a América. E o Japão queria o controle das ilhas do Pacífico. O objetivo do Japão era dominar o Oceano Pacífico. E os Estados Unidos ali com o Havaí dificultariam isso. Então, a resposta japonesa a esse bloqueio comercial dos Estados Unidos foi atacar essa base. É uma base aérea, é um ataque assim mas assim, para falar, olha, não mexam com a gente. O objetivo não era matar pessoas. Os Estados Unidos usaram isso, assim, os Estados Unidos inflacionaram os números, disseram que morreram, se eu não me engano, os Estados Unidos disseram que morreram 3.000 pessoas no ataque e morreram tipo 30 pessoas ou 300, assim, é um número muito menor. Era uma base, não estava totalmente ocupada, assim, o objetivo do Japão era mais assim, prejuízos materiais, mas morreram algumas pessoas e os Estados Unidos usaram isso como justificativa para entrar na guerra. Por quê? O governo norte-americano já queria ter entrado na guerra. Ele sabia que os interesses dele estavam sendo prejudicados na Europa com o avanço do nazismo. Então, a derrota da França, os prejuízos que a Inglaterra estavam tendo, a França e a Inglaterra eram os principais parceiros dos Estados Unidos no capitalismo. Então, isso estava prejudicando os Estados Unidos. Mas a população norte-americana era muito contra a participação na guerra por conta do trauma da Primeira Guerra Mundial. Então, a opinião pública era contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, sempre que o presidente norte-americano sugeria a entrada na guerra, o Congresso negava, o Congresso rejeitava. E o ataque a Pearl Harbor foi o gatilho, a justificativa que os Estados Unidos precisavam para entrar na guerra, para convencer a opinião pública a entrar na guerra. Por isso eles deram uma inflacionada no número de mortos e feridos. Divulgaram um número de mortos e feridos bem maior do que o que realmente aconteceu, para justificar, olha, nós temos que entrar na guerra porque nós estamos sendo atacados, nossos cidadãos estão sendo mortos. Então, enquanto a guerra era algo distante, a população não queria. Agora, cidadãos americanos foram mortos no Havaí. Então, a gente precisa entrar na guerra. E aí, os Estados Unidos finalmente entram na Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1942, já com a entrada dos Estados Unidos, a guerra começa a virar. Tem uma série de acontecimentos que vão determinando derrotas pontuais para o Japão, para a Itália e para a Alemanha. E é só que essas derrotas começam a se acumular. Primeiro, tropas australianas e americanas. E por que australianas? A Austrália era colônia inglesa, portanto, luta do lado da Inglaterra. Então, tropas australianas e americanas começaram a derrotar os japoneses. A guerra no Oceano Pacífico foi uma coisa muito doida, porque o Oceano Pacífico é o oceano. O que você disputa no Oceano Pacífico? Ilhas. Aí você vai ilha por ilha lutando. Então, a Austrália, que está ali na Oceania, então uma base importante, está estrategicamente posicionada, está mais perto do Japão do que os Estados Unidos, mas os australianos e os norte-americanos, partindo principalmente das suas ilhas no Pacífico também, vão atacando o Japão. E é assim, ilha por ilha, que eles vão combatendo. Mas eles vão começando a derrotar os japoneses e conquistar alguns pontos estratégicos. Na África, os ingleses conseguiram, com a diminuição dos bombardeios, os ingleses conseguiram um pouco se reorganizar e mandar suas tropas para suas colônias. E no Egito, que havia sido dominado pela Itália, os ingleses conseguem retomar o Egito. Então recuperam uma colônia importante e uma posição estratégica no mar Mediterrâneo. As tropas aliadas, o que sobrou dos franceses, ingleses, americanos, conseguem invadir o norte da África e retomar o Marrocos e a Argélia. Marrocos e Argélia eram colônias da França, mas que haviam sido tomadas pela Alemanha. Então eles conseguiram tirar os alemães do norte da África e isso voltou não que voltou a pertencer à França, porque a França estava dominada pelos alemães, estava ocupada pelos alemães, mas eles tiraram os alemães do norte da África e os aliados ocuparam o norte da África. Nesse momento, quando os alemães perceberam que os recursos deles não estavam dando conta dessa guerra, é que eles vão partir para a política de extermínio de judeus. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Seguinte, o regime nazista primeiro segregou os judeus, depois prendeu os judeus nos campos de concentração e nos campos de trabalhos forçados. Usavam os judeus como mão de obra barata, praticamente mão de obra escrava. Só que chega um momento em que essa mão de obra judaica, ela
está gerando mais gasto do que lucro. Eles não estão sendo muito úteis para os alemães. Então, para economizar recursos, você elimina uma parte da população. E a parte da população eliminada é a parte dos judeus. Então é nesse momento, a partir desse momento, que a guerra começa a virar, que os aliados começam a conquistar vitórias importantes e os alemães começam a ter derrotas significativas, eles decidem poupar recursos. Então eles vão exterminar os judeus, a parte da população que não serve para nada. E além de exterminar os judeus, eles usam as outras populações. Então assim, tinha uma escala de prioridades. O judeu é o pior, então elimina. Os outros não elimina agora, põe para trabalhar como escravo. Então poloneses, né, eslavos, enfim, negros, você põe para trabalhar como escravo. Agora o judeu elimina porque o judeu não serve para nada, nem para trabalhar serve. Então você mata os judeus e põe os outros para trabalhar como escravos. E aí é nesse contexto que a gente vai entrar na crueldade dos campos de concentração, que é algo que só foi descoberto depois que a guerra terminou. Durante a Segunda Guerra Mundial, falava-se de campos de concentração, falava-se de campos de extermínio, mas as notícias que chegavam, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, as pessoas achavam, não, isso é exagero, isso é propaganda de guerra. Imagina que alguém vai fazer uma coisa tão cruel, tão absurda quanto isso. Mas aí, enfim, quando os soviéticos invadiram a Polônia e chegaram no campo de Auschwitz, eles falaram, meu Deus, isso é verdade. É de verdade, eles faziam isso mesmo. Mas enfim, o que eram os campos de concentração? Áreas, acampamentos, para onde eles mandavam os judeus, para eles viverem separados do resto da sociedade. Então assim, são galpões, vários galpões, e lá eles moram e trabalham. Isso aqui é uma foto tirada de drone de um campo de concentração que ainda existe. Alguns campos de concentração foram preservados e hoje são uma espécie de museu para que a humanidade não esqueça o que ela é capaz de fazer. Então, muitos desses você não pode entrar ou pode visitar pontos específicos, mas eles estão lá para a gente não esquecer o quão cruel nós podemos ser. Aqui a entrada do campo de Auschwitz, o portão do campo de concentração de Auschwitz, ele é famoso, entre outros motivos, pela ironia que tem na entrada dele. A frase, né, ali em alemão escrito, o trabalho liberta. Sendo que as pessoas que iam para Auschwitz não iam para trabalhar e serem libertadas, elas iam para trabalhar e morrer. Ele se tornou um campo de extermínio, o campo de Auschwitz. Então os judeus eles eram presos nos territórios ocupados pelos alemães, eles eram aprisionados e levados para os campos de concentração, de trem, de caminhão, assim, os trens eram o principal meio de transporte. Uma das histórias mais famosas, né, que ajuda a gente a entender, é um documento histórico bem importante sobre os campos de concentração, é o Diário de Anne Frank, que você já deve ter ouvido falar, alguns de vocês já devem ter até lido algumas passagens. Anne Frank era uma menina judia que vivia na Holanda, aliás, vivia na Alemanha e fugiu para a Holanda. A família dela foge para a Holanda, fugindo do nazismo, mas aí os nazistas ocupam a Holanda. A família dela foi escondida, uma outra família, e isso era muito comum, né? De famílias não judias esconderem famílias judias, esconderem pessoas para que os nazistas não pegassem. Mas enfim, a família da Anne Frank foi denunciada, mesmo no esconderijo. E aí toda a família foi levada para campos de concentração. E a Anne Frank, uma criança entrando na adolescência, ela escreveu um diário de todo esse período da fuga, do esconderijo, depois do campo de concentração. E esse diário foi encontrado depois e publicado. A Anne Frank morreu num campo de concentração. Ela não morreu executada no campo de concentração, ela morreu de uma doença infecciosa que ela contraiu no campo de concentração, que aliás as doenças infecciosas eram muito comuns, piolhos eram muito comuns, por isso raspavam o cabelo das pessoas, enfim. As condições de vida eram as mais degradantes possíveis. Eles eram tratados como animais, enfim. Então, quem não conhece o Diário de Anne Frank pode pesquisar. Depois tem um filme também sobre o Diário de Anne Frank, enfim. Pesquisem depois para saber um pouco mais. Então eles eram levados para campos de concentração e o uniforme era esse uniforme que parece um pijama listrado. Daí também outro filme / livro, aliás, livro / filme Menino do Pijama Listrado, que fala sobre crianças, né? Mostra um pouco
dos campos de concentração como era. Então, crianças iam para campo de concentração, enfim. Mas lembrando, não eram só os judeus que iam para os campos de concentração, como eu já citei, vários outros tipos de pessoas também iam para os campos de concentração. Basicamente todo mundo que era visto como inimigo, impuro ou impróprio pelos nazistas. Então isso é o que se vocês repararem bem, né, cercas de arame farpado são tratados meio como animais mesmo, né? E as condições eram bem ruins, assim. Conforme os recursos vão sendo direcionados para a guerra, a comida para essas pessoas nos campos de concentração não é prioridade. Então essas pessoas começam a comer cada vez menos, começam a ter cada vez menos acesso à alimentação, a vestimentas, começam a ter desnutrição e doenças causadas pela falta de alimentação. Muitos morrem de fome, muitos morrem de doenças infecciosas, doenças contagiosas se espalhavam muito rapidamente, porque essas pessoas viviam amontoadas em galpões, né? Então as doenças se espalhavam muito rápido. Então viver no campo de concentração tinha todos esses problemas, tinha todas essas dificuldades. Da fome à doença ao medo constante de apanhar, de ser morto, porque um soldado nazista não foi com a sua cara. Então, a princípio, os campos de concentração eram campos de trabalhos forçados. Mas quando os recursos começaram a faltar, vamos economizar recurso, matando essas pessoas e aproveitando o que der para aproveitar. Como assim aproveitando o que der para aproveitar? Bom, primeiro vamos entender como que era a política de extermínio. A gente tem que matar pessoas em grande quantidade. Então sair dando tiro, você está gastando munição. A munição é importante para a guerra. Então vamos usar uma coisa que não pode usar na guerra, que é proibido, que são armas químicas. Então você leva os judeus para as câmaras de gás. Então você coloca num lugar, libera um gás tóxico, todo mundo morre. E é um gás, assim, é um gás tóxico que você tem a sensação de estar queimando todo por dentro. Então antes de morrer você sofre muito. Então o que eles faziam? Tiravam as roupas das pessoas, né, deles, para reaproveitar o tecido, porque os recursos estão acabando, você tem que racionar os recursos. Então reaproveitava-se o tecido, raspavam o cabelo, e o cabelo era utilizado também. Você podia usar o cabelo para fazer pincel ou coisas que tem cerdas, né? Pincel era o mais comum. E colocava todo mundo lá dentro, ligava o gás, morriam. E as pessoas morriam. E aí você tinha grandes volumes de cadáveres. Isso aqui é uma câmara de gás por dentro. Aqui é mais ou menos como seria, né? Que se você tirasse as paredes da câmara de gás, seria mais ou menos isso que acontece. Depois as pessoas eram retiradas, né? Os corpos eram retirados da câmara de gás. Você vê assim, vários corpos muito magros, com os ossos à mostra, porque aqui já está no momento. Eles foram racionalizando, foi menos comida, menos comida, menos comida, essas pessoas já estão desnutridas. Tá, agora não dá mais para alimentar essas pessoas. Vamos matar logo para economizar recursos. E aí você tem nos campos de concentração pilhas e pilhas de corpos, né, dessas pessoas mortas. Eram enterrados? Alguns eram enterrados, mas o mais comum é que esses corpos fossem cremados. Então eles jogavam os corpos em fornos, né, e queimavam, incineravam os corpos. Há relatos, não se sabe muito bem ao certo, mas que eles também usavam a gordura dos corpos para fazer sabão, usavam ossos para fazer alguns utensílios de osso. Então, assim, eles tentavam usar os restos mortais dos judeus também como matéria-prima para algumas coisas, também para economizar recursos. Então percebam que a gente está vendo assim, eles estão sendo tratados como animais mesmo, né? Da mesma forma que você trata animais, enfim, gado, ovelhas, enfim. É bem assim, tirar a humanidade dessas pessoas. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, também de corpos amontoados, e isso se torna uma cena comum, né? Pessoas mortas, amontoadas, e mesmo fora dos campos de concentração, né, muitos mortos de fome, por perseguição. E aqui chama atenção também, né, quando a gente fala do tratamento como animal, nos campos de concentração os judeus, os prisioneiros em geral, não só os judeus, mas eles eram identificados com uma numeração, e isso era gravado a ferro, né, com ferro quente. Igual você marca o gado, marcava-se a numeração desses judeus. Então eles eram tratados como números, não por nome. Para vocês terem noção de toda
crueldade, né, de como se retira a humanidade dessas pessoas no campo de concentração. E como eu estava dizendo, né, nos campos de concentração não tinha só judeus. E os nazistas eram muito organizados, então eles identificavam as pessoas por símbolos. A simbologia que os nazistas usavam para identificar as pessoas dentro dos campos de concentração era uma combinação de triângulos. E a cor do triângulo identificava o porquê a pessoa estava no campo de concentração. Então, os judeus eram identificados com um triângulo amarelo. E se você juntasse dois triângulos, um com a ponta para cima, outro com a ponta para baixo, como aqui, você junta dois triângulos, você forma uma estrela de Davi. Então, o triângulo amarelo mostra que é um judeu. Só que além de judeu, a pessoa podia ter uma outra coisa. Então, se são dois triângulos amarelos, está ali porque é judeu, aí forma a estrela de Davi. E no triângulo estava escrito Jude, né, com J, Jude, que quer dizer judeu em alemão. Então, quem era judeu usava dois triângulos amarelos. Quem era mestiço, por exemplo, a mãe era judia e o pai não era, aí usava um triângulo amarelo, só que é meio judeu. Então, e os alemães, para os alemães assim, se você tiver uma gota de sangue judeu, você é judeu e a escória tem que ser exterminada. Mesmo que você não praticasse a religião judaica, se você fosse de família judaica, descendente de judeus, você é judeu, então tem que morrer. Só tinha os outros grupos. O triângulo vermelho identificava dissidentes políticos. Então, se você era comunista, você ia para o campo de concentração com um triângulo vermelho. Se você fosse comunista e judeu, era um triângulo amarelo e outro triângulo vermelho. Aí os dois triângulos juntos formavam a estrela de Davi, aí amarelo e vermelho, comunista e judeu. Entenderam a simbologia? Então, são as combinações de triângulos. Então, dissidente político. Dissidente político é quem não concorda com o nazismo. Pode ser um comunista, um socialista, mas pode ser alguém da direita democrática. Pode ser alguém que defende o capitalismo, mas um capitalismo liberal. Se você discorda do nazismo por motivos políticos, você vai para o campo de concentração com o triângulo vermelho. O triângulo verde era o criminoso comum. Sim, nos campos de concentração eles misturavam. Às vezes, no campo de concentração, você tem uma pessoa que o único crime, entre aspas, que ela cometeu foi ser judia. E no mesmo campo de concentração você tem um cara que é assassino. Então aí eles eram considerados degenerados, mas degenerados pelo comportamento. E nos campos de concentração, isso era um tanto quanto bizarro, você tinha uma hierarquia entre as pessoas no campo de concentração. Então se você tem um criminoso identificado com o triângulo verde, mas ele é um criminoso da raça ariana, ele é um assassino, mas ele é da raça ariana, ele é mais bem tratado do que o judeu, por exemplo. E dentro do campo de concentração ele vai ter condições melhores e eventualmente ele vai ter até uma posição de comando diante dos outros. Então isso era bem estranho. Então para os nazistas era melhor você ser um assassino do que ser judeu. Triângulo púrpura, ou roxo, como vocês preferirem, se aplicava basicamente, assim, genericamente, aos objetores de consciência por motivos religiosos. O que é objetor de consciência? Objeção de consciência é quando você diz assim, eu não faço isso porque minha religião não permite. Isso é objeção de consciência. Entre os principais objetores de consciência, na Alemanha nazista, tinha os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová eram muito perseguidos pelos nazistas, porque entre os testemunhas de Jeová, uma das características da religião é não aceitar símbolos nacionais, é não reverenciar símbolos nacionais. Tanto que se você é ou conhece algum testemunha de Jeová, você sabe que testemunha de Jeová no Brasil, por exemplo, não canta o hino nacional, porque você não reverencia símbolos nacionais, você reverencia apenas a Deus. Então, num regime que você tem que reverenciar o líder, que você tem que reverenciar os símbolos dos líderes, eles eram muito contrários. Então, os testemunhas de Jeová eram muito perseguidos pelos nazistas, porque eles não aceitavam reverenciar Hitler, não aceitavam reverenciar a Alemanha, então eles eram perseguidos. Mas não só testemunhas de Jeová, eu já comentei com vocês em outras aulas. Padres católicos eram perseguidos. Havia pelo menos um campo de concentração exclusivo para padres católicos. Então, padres que, por motivos religiosos, se posicionavam contra o nazismo, não aceitavam as orientações do nazismo, eram mandados para campos de concentração e eram identificados com o triângulo púrpura. O triângulo azul era para imigrantes. Aí vai negro, aí vai gente do leste europeu, aí vai cigano é o castanho, é outra cor. Aí vai todo mundo que não é alemão, que foi parar na Alemanha, mas não é alemão. Então vai para lá também, raça impura. Aí o triângulo azul. Aí o triângulo castanho, que é para os ciganos. O cigano é quase tão ruim quanto o judeu.
É quase tão discriminado quanto o judeu. O judeu ainda é pior do que o cigano. Aí temos o Triângulo Negro. O Triângulo Negro identifica basicamente as mulheres degeneradas, as mulheres que não prestam. São as lésbicas, então mulheres homossexuais eram identificadas com o Triângulo Preto, mas é interessante que o Triângulo Preto ele não tem um cunho sexual. O Triângulo Preto ele identifica mulheres, digamos assim, mulheres com problema de cabeça. Então, para o nazismo, ser lésbica era loucura, era visto como um problema psicológico, psiquiátrico. Então, além das lésbicas, as mulheres antissociais. Então, a mulher que era alcoólatra, a mulher que era grevista, que era comunista, que era feminista, que era deficiente física, que era anarquista. Qualquer mulher que tivesse um comportamento inapropriado para uma mulher, dentro do pensamento nazista, era identificada com esse Triângulo Negro. E quando um homem ariano se casava com uma mulher judia, ou uma mulher ariana se casava com um homem judeu, enfim, quando o ariano se casava com um judeu, era identificado com isso aqui que vocês estão, esse aqui da imagem, o último aqui da imagem, que é o triângulo preto com o triângulo amarelo. O triângulo amarelo indica que é judeu, mas o triângulo preto sobre o triângulo amarelo indica que você não é judeu, mas você é casado com um judeu. Então o triângulo preto também tinha essa função. E por último, o triângulo rosa, que era para os homens homossexuais. Então os homossexuais também iam para campos de concentração usando o triângulo rosa. Se você fosse judeu e homossexual, era um triângulo amarelo e um triângulo rosa. Com todo esse horror do extermínio dos judeus, ficou claro, está claro para nós, na época, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas não tinham essa noção. Mas para nós fica claro que os alemães estão tanto quanto desesperados, porque eles resolveram exterminar pessoas para economizar recursos. Isso significa que os alemães já não estão com a mesma força do início da guerra. E no próximo vídeo a gente vai ver então o desfecho dessa guerra, quando que a coisa realmente começa a virar. Os alemães estão tendo derrotas importantes em batalhas ao redor do mundo, mas dentro da Europa, quando que a coisa começa a virar? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. A gente vai ver a partir da Batalha de Stalingrado o que está acontecendo para que os alemães comecem a sofrer derrotas e finalmente percam a Segunda Guerra Mundial. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.